Vamos dar início à primeira mesa temática, cujo tema é federalismo fiscal. Convidamos para compor esta mesa o professor do Instituto de Economia da Unicamp, professor Francisco Luiz Cajazeira Lopreato. A controladora interna do Legislativo da Câmara Municipal de Viçosa, Minas Gerais, Clarice Pereira de Paiva Ribeiro. E como mediador, o especialista em produção de informações da SEI, João Gabriel Rosas Vieira. O mediador senta ao centro. Sejam muito bem-vindos. Para conduzir a mesa, passamos a palavra ao mediador João Gabriel Rosas Vieira, que é economista pela UFBA, é mestrando pela mesma UFBA. Atualmente é especialista em produção da informação da SEI, como servidor de carreira, coordenador do projeto BRA 23/13 entre a SEI e o PNUD. Foi vencedor do prêmio de melhor artigo do Encontro de Economia Baiana, de 2013, sobre economia baiana. Com a palavra, João Gabriel Rosas Vieira. Agradeço, boa tarde a todos, saúdo todos os presentes, né? A todos que estão fazendo parte deste evento, que é um marco, né, para a história da nossa instituição. Esse tema de finanças públicas ele é muito importante para o Estado da Bahia. Nós, na SEI, temos uma coordenação que toma conta disso há bastante tempo. Não vou me alongar nessa parte inicial, é claro, eu vou passar a palavra já para os palestrantes, né, para começarem a sua exposição, mas eu parabenizo, né, essa excelente iniciativa, né, da SEI, né, através da Coordenação de Contas Regionais de Finanças Públicas, ao produzir um evento de lançamento de uma revista e trazer grandes especialistas aqui para debaterem temas atuais como esse, que é o tema do federalismo fiscal e reforma tributária. Então, já passando a palavra para o nosso primeiro debatedor de hoje, o professor Luiz Cajazeira Lopreato. Ele é professor colaborador do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e revisor do periódico Economia e Sociedade, também da Unicamp. Ele é professor doutorou-se pela Unicamp, que é um instituto que dispensa maiores apresentações, é excelente, né, na formação de pensadores e técnicos na área de economia. Já passo a palavra para o doutor Francisco. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui. Eu acho que eu tive alguma parcelazinha de culpa, entre aspas, nesse evento, porque eu, numa conversa lá atrás, eu sugeri uma coisa e eles, a partir dessa conversa, avançaram e fizeram esse evento, né, que eu acho muito importante, muito interessante, e é preciso, né, esse tipo de coisa para a gente pensar as finanças públicas. Como a gente estava discutindo agora, no intervalo, pessoas que, principalmente na academia, que discutem finanças públicas estão cada vez mais raros, né? São macroeconomistas que pensam em política fiscal, mas se perguntar o que é um tributo, não sabe. Então, isso é importante. Bom, e também em função dessa reforma tributária, né, que avançou, está aprovada, mas ainda vai dar muito pano para a manga, né? Bom, eu vou fazer uma apresentação, espero que eu cumpra o meu tempo aqui, se deixar eu falo muito. Reforma tributária e federalismo, eu vou fazer um recorte, né, porque eu não vou discutir todos os elementos da reforma tributária, vou fazer um recorte pequeno para colocar algumas questões que, para mim, está sendo, eu tenho, de certo modo, um pouco preocupado. Bom, a primeira questão que eu acho que eu gostaria de começar é a questão da desigualdade no Brasil. Para mim, cada vez mais, que eu estou ficando cada vez mais velho, e eu vejo que eu vou morrer e não vou ver esse país um pouco melhor em termos da desigualdade. Quer dizer, esse é um tema que sempre bateu muito fundo para mim, mas está cada vez pior, né? Porque eu
minha vida está acabando, e eu vejo que não se faz muito para a questão da desigualdade. A desigualdade brasileira é em diferentes patamares. Não é só a questão da desigualdade pessoal de renda, mas também essa desigualdade pessoal de renda, em parte, é provocada pela questão da desigualdade tributária, desigualdade da renda tributária dos estados. Né? E, se a gente pega no plano federativo, as desigualdades estão em qualquer lugar que você olha. A desigualdade entre regiões, a desigualdade entre os municípios, a desigualdade dentro dos municípios do próprio estado. Né? Então, estão vários níveis. E aí nós temos, né, concluir o seguinte: nós temos cidadãos de primeira, segunda e, quiçá, de terceira classe, e dependendo do lugar que mora, ou que nasceu, ou que mora. Né? Paulínia, por exemplo, que é um município do lado de Campinas, pagava para os seus habitantes curso de medicina. A prefeitura pagava. Né? Por quê? Porque tem, né, a Replan, melhor dizendo, lá do lado. Então, isso é importante. Quer dizer, então, isso é bastante importante. Como é que o Brasil lidou com essa desigualdade? Né? Nós tivemos lá atrás um princípio de programas com os militares, né? Um programa de redistribuição de renda, aí, um sistema de transferência, né, basicamente, não só, mas fundado basicamente no Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, que tem efeitos redistributivos, tá? Mas, claramente, são insuficientes para resolver ou minimizar de uma forma mais categórica a questão da desigualdade na federação. Tá? Então, esse problema continua. E é essa questão que eu acho que, na reforma tributária, que acaba recém-aprovada, isso faltou. Tá? É uma questão que, primeiro, porque a federação, embora esteja implícita em toda a reforma tributária, aqui, em qualquer país que seja federalista, tá? A federação não foi discutida. Estava implícita ali e nunca foi motivo de discussão. Tá? Nunca se fez a pergunta, bom, que federação que nós queremos? O que nós vamos buscar em torno do nosso arranjo tributário? Pelo contrário, né? A reforma tributária partiu do pressuposto seguinte: tudo bem, politicamente se entende, é para não impor perdas, mas a ideia é congelar o atual quadro, um quadro de desigualdade que tem no Brasil. Né? Não tinha um interesse em minimizar e nem apontar para isso. Então, essa questão que eu acho que deveria ter sido focada, deveria ter sido pensada nessa reforma, não necessariamente fosse implementada agora, mas porque não dá também para tocar em todas as questões ao mesmo tempo, mas pelo menos devia ter tocado. Bom, mas acho que essa reforma tributária, né, certamente vai ter impactos importantes na nossa federação. E nós temos que estar preparados para, ainda mais, né, pessoas do setor público, né, dirigentes públicos têm que estar preparados para não serem surpreendidos por eventuais decorrências da implementação da reforma. Tá? Então, veja, a reforma, para não dizer que eu sou contra a reforma, pelo contrário, o sistema tributário brasileiro é um caos. Tá? Tem vários, não vou entrar aqui no mérito, mas tem vários problemas, né, qualquer discussão sobre o sistema tributário. Então, a reforma tributária era mais do que necessária. Mas, né, não quer dizer que seja imune a críticas. Né? Então, eu não estou tirando o mérito da reforma, mas estou querendo chamar a atenção para alguns problemas que
Bom, então vamos lá. Alguns impactos dessa reforma. A primeira questão é a perda de graus de liberdade que os estados vão ter para manipular os seus tributos. Tá? Isso depende do analista, vai achar muito ruim, vai achar bom. Quer dizer, são todas as visões, mas o fato concreto é que, num país federalista, os estados e municípios estão perdendo graus de liberdade. Tá? Se você compara, por exemplo, com os Estados Unidos, lá seria impensável algo do tipo. Tá? Mas é outra federação. E uma coisa que é importante é que, com o IBS, nós vamos ter fim à guerra fiscal. Tá? E a guerra fiscal é um problemaço, tá? Mas a guerra fiscal surgiu como um elemento de política de desenvolvimento regional diante de uma situação que não tinha isso. Então, foi o que surgiu. Né? Então, com esse fim da guerra fiscal, eu acho que nós temos que prestar atenção em 2 pontos. O problema de desenvolvimento regional, como que vai ficar, sem a possibilidade dos estados darem incentivos fiscais, e, consequentemente, uma questão está ligada à outra, à medida que você tem problemas, pode ter problemas com o desenvolvimento regional, você pode ter uma piora, um impacto negativo na distribuição da renda tributária dos estados e municípios. Tá? Então, aqueles estados que dependem ou dependeram nesses últimos anos e décadas de incentivos fiscais, de promover uma guerra fiscal, eles podem ter efeitos problemáticos. Né? Então, temos que ver o seguinte: nós teremos um movimento de realocação da atividade econômica no Brasil. Tá? Isso posso dizer que é praticamente certo. Quer dizer, o fim disso, a entrada do IBS, vai promover esse movimento. Tá? Como que vai ser? A intensidade aí é difícil cravar, mas que certamente nós temos esse problema, temos. Então, o que vai entrar nessa forma, o que se coloca aí no lugar de uma política de desenvolvimento regional? A guerra fiscal, como eu estava falando, foi um problema e uma solução. É um problema porque você abre mão de um volume muito grande de receitas tributárias e é muito negativo isso. Mas foi uma solução porque o governo brasileiro, né, principalmente depois dos anos 80, os militares ainda tinham, você podia criticar, mas eles tinham uma política de desenvolvimento regional, sem querer defendê-los, mas constatando, é uma mera constatação. Tá? E no Brasil deixou de ter. Né? Deixou de ter qualquer política, chegou a ponto, né, de ter sido extinto a SUDENE. Né? Não preciso dizer mais nada. Então, acabou isso, vai acabar com o IBS, a guerra fiscal, e como é que fica? O que se colocou no lugar? Né? Bom, tem alguns fundos que eles criaram, o Fundo de Sustentabilidade da Amazônia, o Fundo para compensar os benefícios que foram dados até agora, porque senão como é que fica? Né? Criaram um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, tá? E também tem um fundo de 5%, quer dizer, na verdade, é 5% sobre uma parcela do IBS, no fundo, é 1% ou até menos do que isso. Não é falar 5%, mas não é do IBS inteiro. Tira uma parte significativa, quer dizer, no fundo é 1%. E decrescente em relação a isso. Aí a questão que fica foi criado esses recursos para atender substituir a guerra fiscal como política de desenvolvimento regional. A questão que me preocupa será que isso será suficiente? Né? O volume de recursos que vai caber a cada estado será suficiente para bancar qualquer política de desenvolvimento regional? Né? Será que,
primeiro, uma dúvida que sempre surge, que o país está sempre metido em problemas fiscais, primeiro será que não vão aprovar direitinho esse Fundo Nacional de Desenvolvimento? Vai ter dinheiro suficiente para bancar isso, né, o que foi prometido, ou vai sair a saca-rolha esse dinheiro? E mais, eu acho, do meu ponto de vista, nós precisamos de uma política de desenvolvimento regional nacional. Né? Não cabe simplesmente aos estados fazer essa política regional. Óbvio que os estados têm um papel muito importante nisso, mas, se eles não contarem com a ajuda do governo federal para desenhar uma política, né, fica mais complicado. Então, estão aí os valores, tá, que vão ser dedicados a esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, depois 60 bilhões, o dinheiro não é pouco, mas é suficiente para garantir uma política de desenvolvimento regional, essa que é a questão. Né? Bom, os critérios de distribuição vão, de alguma forma, seguir o FPE e também um acordo com a população. Veja, como um contraponto à questão do fim da guerra fiscal, né, uma das questões que se colocou no lugar é a ideia do IBS no destino. Né? Quer dizer, um imposto cobrado no destino, claramente, em teoria, pelo menos, beneficia os estados consumidores, que é a grande parte dos estados do Nordeste. Então, ele deve favorecer os estados menos desenvolvidos. Né? Só que aí se coloca um problema, porque a transição para o IBS é muito longa, extremamente longa, não entendi até hoje por que tão longo assim. Tá? Então, os recursos que vão ser alocados com base, destinados aos estados consumidores, com base no IBS, isso só vai ter peso, na verdade, num período extremamente longo. Eu não vou estar aqui para ver, né? São 50 anos. A maioria de nós aqui provavelmente não estará aqui para ver o resultado. Quer dizer, só a partir de 2053 que o IBS começa a ser maior do que o sistema atual. Tá? Então, o que eles fazem? Eles vão distribuir. Como é que vai funcionar? Os recursos que hoje são tributados com o critério de hoje, eles vão ser presos, né, no Conselho Federativo e vão ser distribuídos para os estados, observando uma distribuição, um coeficiente de distribuição do que os estados tinham no período de 19 a 26. Quer dizer, então, a distribuição dos recursos vão seguir os índices que os estados terão na participação tributária nesse período de 19 a 26. Quer dizer, a ideia é congelar a distribuição dos estados. E o IBS só entra depois. Quer dizer, o IBS só vai começar a ter um peso significativo lá na frente. Né? Então, vocês veem nessa tabelinha que, no começo, é 80%, depois sobe para 90% dos recursos que vão ser retidos no que dos critérios que são tributados hoje, o ICMS, e só vai caindo ali, né, cada vez mais o peso do sistema atual vai caindo e, em compensação, o peso do IBS vai subindo. Está aqui. Esse quadro mostra bem que chega num ponto, que é 2053, o vermelhinho é a distribuição pelo IBS no destino. Quer dizer, no fundo, até 2053, que acabou a guerra fiscal, né, que os estados menos favorecidos economicamente vão perder esse instrumento, e o instrumento que poderia, de alguma forma, compensar, que é o IBS, ele só entra em vigor mesmo para valer daqui a muito tempo. Né? Só em 2078
é que nós teremos todo o sistema no destino. Tá? Então, qual é o impacto do meu... A minha angústia é o impacto que isso terá, pensando sempre na questão da desigualdade. Nós vamos ter, né? Quais os fatores que... Só sistematizando aí, né? Nós vamos ter o fim da guerra fiscal, o FNDR, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, pode ser insuficiente, não me parece que seja um instrumento capaz de resolver o problema. O IBS poderia ser um ganho para os estados consumidores, vai ser muito longo para ser implementado e não há, claramente, uma política de desenvolvimento regional, nacional, que atualmente que mereça esse nome, né? Óbvio, tem ações, não estou dizendo, estou falando uma política que mereça o nome de uma política de desenvolvimento regional. Tá? Quer dizer, se isso aqui é insuficiente, eu acho que eu coloco como um desafio para os estados, como que esses estados vão conseguir atrair as empresas. Né? Como que eles vão se manter atrativos para que empresas saiam de São Paulo, saiam de outros estados que têm um mercado consumidor mais atrativo, com custo menor, etc., para que eles possam vir para outras regiões. Isso é um desafio que os estados vão ter, né? E quem for dirigente estadual vai ter esse problema. Tá? Porque é o seguinte, qual será, né? Não dá para responder hoje, mas qual será o comportamento das empresas com o fim dos benefícios fiscais? Fim da capacidade de usar subsídios fiscais para dar, com a guerra fiscal, para atrair as empresas. Tá? O quadro não está claro. São várias possibilidades. Consequentemente, nós temos que ver que tipo de empresa que está no Estado, que tipo de empresa que está no município, se essa empresa terá incentivo para ir embora ou não. Mas, de qualquer forma, quer dizer, óbvio que empresa que tenha uma estrutura muito pesada fica mais difícil, né, abandonar isso. Empresas que atendem uma estrutura, que tem uma estrutura mais leve, ter mais facilidade para ir embora. Tá? Por exemplo, como é que ficam as montadoras em Goiás e no Nordeste? Porque a montadora está aqui ou está em Goiás, que leva o carro para São Paulo, né, que é o mercado consumidor principal, é lá. Né? E elas vinham para cá por incentivos fiscais. E aí, acaba, como é que é? Vai ficar aqui para pegar pega o caminhão, traz insumos de lá de São Paulo para cá, aí pega o carro depois e leva para São Paulo? Olha o custo disso. Né? Então, isso é um problema importante. Então, nós vamos ter esse processo de realocação dessas empresas. E nós temos que... Não, o desafio está aí. Os estados têm que buscar ver bem se antecipar a isso, entrar em contato com as empresas, manter algum tipo de política, tem que desenhar políticas, e para desenhar políticas proveitosas, tem que conhecer a situação, o sentimento das empresas, se devem permanecer ou não, quer dizer, tudo isso tem que estar em aberto hoje. Né? Isso vai impactar o problema regional e vai impactar a questão da distribuição da receita tributária. A minha sensação hoje, eu não acho insensato pensar que pode haver uma piora da desigualdade regional. Né? Essa é a minha, e da distribuição da renda tributária entre os estados. E não só entre os estados, entre os municípios. Né? Então, essa é a minha angústia, essa é a questão que eu acho que é fundamental colocar. Nos municípios, o processo é o mesmo. Né? A regra vai ser a mesma, a maior parcela da distribuição vai continuar sendo dada com o sistema que tem hoje, né, com base, é um índice que eles fizeram
de 2019 até 26, são os coeficientes para distribuir os recursos que serão cobrados no sistema atual. Tá? E esse sistema beneficia os municípios maiores, né? Porque a base é o valor adicionado fiscal, que beneficia aqueles municípios que têm concentração, alguma empresa. Tá? Por exemplo, eu fiz um estudo anos atrás dentro da região metropolitana de Campinas. O município de Paulínia tinha 10 vezes mais receita per capita do que um outro município, que é Engenheiro Coelho, que é outro município da região metropolitana. 10 vezes maior. Era, na época, R$3.000 per capita, e o Engenheiro Coelho tinha 300 per capita. Então, né, essa é a grande... O IBS, quando tiver implementado, nós vamos ter um ganho, eu acho, vai ter um ganho lá na frente. Né, porque o sistema do IBS, quando tiver plenamente implementado, ele vai, a cota-parte que vai para os municípios, que hoje, do ICMS, é baseado fundamentalmente no valor adicionado fiscal, vai privilegiar a população. Quer dizer, então, vai ter uma distribuição mais equalitária em relação à população dos estados, não deve, né, haver mais esse problema que tem hoje. Mas, volto a dizer, esse processo é muito longo. Né? Então, fica o risco que, no longo prazo, a gente pode ter um ganho para os municípios, mas, hoje, como é que ficam municípios que usaram fortemente a questão da guerra fiscal para atrair empresas? Por exemplo, em São Paulo, nós temos uma franja, porque São Paulo faz uma divisa com o sul de Minas Gerais, e na franja ali de São Paulo, pertinho, ali nós temos vários distribuidores que estão na cidade de Extrema, no município de Extrema. Na hora que acabar isso, vai todo mundo fugir de lá. E o que vai fazer com o Extrema? Né? O que os caras vão fazer? Né? Porque, logicamente, todo o mercado é São Paulo. Eles estão muito longe de Belo Horizonte, inclusive. Eles estão perto de São Paulo. Então, mas eles ganham com diferença de tributo. Tá? Bom, esse critério bom, estou caminhando para o final, mais 5 minutinhos. Esse sistema de cota-parte dos municípios vai ter um impacto importante nas capitais, né? Principalmente no Nordeste, que nós temos uma situação muito atípica no Brasil, e no Nordeste é mais ainda, uma situação que já é atípica, mas no Nordeste é mais atípica ainda, a altíssima concentração populacional nas capitais dos estados nordestinos. Né? Então, como a cota-parte do IBS vai beneficiar, vai ser distribuído fundamentalmente com base na população, essas capitais vão ter um ganho significativo. Tá? Coisa que no atual sistema não necessariamente acontecia. Tá? Bom, então esses municípios vão ter que vão perder, né, com que dependeram de incentivos fiscais, nós corremos um risco de esses municípios se esvaziarem economicamente por essa realocação da atividade industrial. Tá? Então, em resumo, a minha questão é que, tanto nos estados como nos municípios, a implementação do IBS, que vai ser muito longa, né, e com todos o fim da guerra fiscal e as dificuldades que essas unidades vão ter de dar novos incentivos, e na ausência de uma política industrial, como é que vão ficar esses estados, esses municípios? Né? Essa é a questão. E
Eu senti falta de uma questão que, para mim, é importante, quando eu estudo outras federações, né, um programinha que o pessoal, a questão da equalização fiscal. No Brasil não se discute isso. Né? Isso é comum em outras federações. Por exemplo, no caso da Alemanha, eles têm um princípio básico que eles dizem o seguinte: alemão é alemão em qualquer lugar do país. Né? Eles não querem cidadão de primeira, segunda, terceira classe. Então, o que eles fazem? Eles têm um sistema de equalização fiscal sofisticadíssimo, de tal forma que eles fazem, não vou explicar aqui, que é longo e é muito complicado, mas eles fazem um sistema de transferência, antes era de federação para os estados, de estados para estados. Agora, 2 anos atrás, eles acabaram com essa distribuição de estado para estado. Mas continua o processo de forma a equalizar os gastos per capita, né, para atender cidadão em qualquer lugar. Coisa que, acho eu, que nós perdemos uma oportunidade de tentar implementar algo do tipo. Eu não sou ingênuo ao ponto de imaginar que você, ao longo de uma reforma tributária difícil de ser negociada, né, e você tem que atender vários interesses e tal, você conseguiria negociar algo desse tipo, tá, para agora. Mas, se nós jogamos o IBS para 50 anos, por que não jogar essa ideia para 50 anos? Essa cabia. Né? Faz, pelo menos, aponta um programa de equalização fiscal. Olha, nós vamos instituir um programa, nós vamos reformar o que existe, né? Nosso FPE, o nosso FPM, com bases num programa de equalização que tem essas ideias. Esse é o suficiente. Olha, isso aqui terá que ser implementado no prazo de 50 anos, e cada 10 anos a gente vai pôr uma perninha nesse boneco. Era isso que eu queria. Não é pedir muito. Né? Nós não fizemos isso. Quer dizer, então, nós não pensamos reforma para o ICMS, desculpe, para o FPE, não pensamos, nem apontamos para nesse sentido. Quer dizer, e veja, como nós estamos... estaremos debruçados nos próximos anos num processo de reforma tributária, de implementação dessa reforma, que vai ser muito complexo. Nós vamos ter, durante 8 anos, 2 sistemas que não se bicam, né? 2 sistemas diferentes, valendo simultaneamente. Né? Então, vai ser muito difícil você pensar em algo desse tipo. Então, a minha ideia é essa, né, de que a gente perdeu uma chance, quer dizer, se não faz agora, vamos ficar perdidos aqui nesses problemas de implementação na prática, né? Porque os estados certamente estão perdidos, as empresas tão perdidas quanto. Tá? Falando com um amigo que vai ser consultor nessa área, que ele trabalhou na discussão disso, ele falou, olha, eu estou conversando com as empresas estão perdidinhas, elas não sabem como proceder. Né? Para quem tem um olho nisso, vai ficar rico, porque vai dar consultoria para dar com pau. Então, eu acho que é esse o meu ponto, são essas as minhas preocupações. Eu acho que nós temos que prestar muita atenção, porque nós corremos um risco, né, de temos até mesmo um aprofundamento da desigualdade regional no país e, consequentemente, um aumento da desigualdade da distribuição da receita tributária no país. Se a gente não ficar atento. Isso, veja, não é determinístico, tá? Eu não estou colocando isso como uma questão que já está dada. Estou falando como uma possibilidade e para levantar a questão de que nós, tá? As pessoas que são ligadas ao aparato institucional dos estados e municípios têm um compromisso muito importante diante dessa questão. Muito obrigado. A gente agradece imensamente, né, a contribuição do professor Francisco, né?
um tema muito importante. A gente já vai passar a palavra para a professora também Clarice, para fazer a exposição dela, e deixaremos também... Vai usar a apresentação? Ah, sim, joia. E deixaremos os últimos 30 minutos para perguntas, certo? Para começar o debate. Faremos o debate em blocos de perguntas, certo? Então, assim que a professora Clarice ela começar a sua apresentação e depois ela terminar, a gente abre o debate, são 30 minutos, para a gente começar a discutir um tema que foi muito rico, certo? Oi? Pode sair? Acho que sim. Mas, não, espera um pouquinho. Certo? Enquanto a gente está dando prosseguimento a essa questão técnica, né, vamos apresentar a Clarice Pereira de Paiva Ribeiro. Ela é controladora interna do Legislativo da Câmara Municipal de Viçosa, é especialista em administração pública pela Universidade Cândido Mendes e doutora em administração pela Universidade Federal de Viçosa. A nossa convidada aqui já vai fazer uso da palavra, então logo essa parte técnica seja resolvida, certo? Já foi exposto já. Não está aparecendo para ela aqui. Ah, sim, joia. Agora apareceu, não é isso? Oi? Pode passar, pode usar o passador, certo? Pode sim. Isso. Ah, tá no final? Então tem que voltar um pouquinho, né? Joia, tranquilo. Toda vontade. Boa tarde a todos. Eu sou Clarice, vim lá de Viçosa, Minas Gerais, né? Não sei se todos aqui já ouviram falar, né, das Minas Gerais. Eu sou servidora municipal há 22 anos, então meu interesse sempre em estudar, né, as questões de finanças públicas é voltado, sempre meus estudos são voltados para esse olhar municipal, né, porque eu convivo, né, diariamente com essas dificuldades que os municípios menores e de porte médio têm com relação à gestão de recurso público, a planejamento orçamentário, a aplicação com eficiência e endividamento constante, né? Então, o meu estudo aqui ele traz como princípio, né, o FPM, dentre as transferências governamentais, intergovernamentais repassadas ao município, esse estudo ele traz esse destaque para o FPM. E meu interesse em destacá-lo aqui é porque ele é a transferência de maior representatividade no município, chega em alguns municípios a corresponder a 50% dos recursos, em outros a 35% dos recursos. Então, a volatilidade, um atraso nesse repasse, costuma comprometer o serviço público, em termos de folha de pagamento, em termos de serviços de educação, em termos de saúde. Então, por isso, meu grande interesse em estudar o FPM, né, continuo estudando o FPM no meu pós-doc e pretendo, né, continuar estudando até 2050, se eu estiver viva daqui a 50 anos, né, professor, né, e a gente continuar esse debate de como melhorar, de como entender essa transferência e as demais para que os municípios realmente tenham essa equalização que o professor colocou. Então, o primeiro ponto seria que essa transferência ela tem como principal finalidade equalizar, né, transferir para os municípios menos desenvolvidos um pouco de recurso a mais do que para os municípios mais desenvolvidos. Essa lógica era para equilibrar a prestação do serviço, né? Então, essa é a lógica interna da transferência do FPM.
A formação do FPM, ela iniciou-se, né, com 22,5% das arrecadações do Imposto de Renda e do IPI. Em 2007, os municípios fizeram uma manifestação que foi atendida com o adicional de 1%. Em 2014, mais uma manifestação e conseguiram mais um adicional de 1%. E, em 2021, após a pandemia, também fizeram uma movimentação, conseguiram que fosse acrescentado mais 1%, né, na transferência aos municípios. Então, hoje, em 2025, essa transferência já corresponde a 25,50% desses impostos, o que já traduz a necessidade e a dependência dos municípios, né, num primeiro olhar, desse recurso. Outro detalhe é que o FPM ele tem deduções obrigatórias e legais. Então, o valor bruto declarado não é efetivamente o valor que o gestor tem em mãos para aplicar, né? Deste valor, 20% vão para o Fundeb, do restante, ele tem que aplicar 25% na educação, 15% na saúde e tem que repassar de 3% a 7% para o Poder Legislativo. Todas essas deduções do FPM são obrigatórias, né? Então, o que sobra, de fato, de recurso líquido para que o gestor invista nessas áreas ou em outras, né? Mais ou menos 57% do recurso. Então, nesse estudo, eu destaco essa divergência entre o recurso bruto e o recurso líquido. E outra constatação, né, que ficou muito clara e muito evidente, é a alta dependência do recurso, das transferências, que chegam a 89%. Esse 89,97% que eu destaquei aqui são em relação aos municípios baianos, né? Tá? Não é do Brasil, não, já são da Bahia, são dados da Bahia. Então, como hipótese, né, para a gente estudar melhor e entender melhor a distribuição do FPM, daquele bolo, né, de 25,5%, 10% são repassados às capitais, que é o FPM capital, 86,40% são repassados aos municípios, que é o FPM interior, que é o meu foco aqui no trabalho. Eu estudo os municípios interioranos, então não abrange as capitais, e o FPM reserva para os municípios que têm mais de 3,8 como coeficiente. E essa distribuição para os municípios ela é feita por faixas, né? O decreto 1881, lá em 1981, que está vigente e é o mesmo, né? O mesmo valor de faixas até hoje, ele estabelece 18 faixas populacionais, começando com 1 habitante e indo até 156.213 habitantes, né? Então, as faixas populacionais são divididas em 18 intervalos, variando apenas nesse valor, né? Então, nós temos municípios com população muito maior que se enquadram igualmente nos municípios com 156 mil habitantes. Qual que é a outra crítica das faixas? O município da faixa 1, por exemplo, eu tenho um município com 1.000 habitantes e um município com 10.000 habitantes. As necessidades sociais e fiscais desses municípios são iguais, mas eles vão receber o mesmo recurso. Então, essa é a outra crítica feita com relação ao repasse nessas faixas, que é o que eu trago aqui para o estudo. E, nesse sentido, os municípios, né, que estão na mesma faixa, mas com discrepância entre as populações, eles tendem a achar que o outro é mais favorecido do que ele, né? Já que ele tem mais capacidade fiscal, ele se sente penalizado por receber menos recurso, né? Então, essas são as críticas que eu trago, né? As análises que eu trago aqui nesse estudo. Então, o foco desse estudo, o objetivo dele, né, é analisar essa descentralização via as faixas, né, via os critérios do FPM, não só o valor, né, mas sim o formato da distribuição, e tentar verificar se essas disparidades regionais, né, que a gente chama aqui na literatura de desigualdades regionais, né, elas estão, de alguma forma, diminuindo. Para isso, eu utilizei o FDM,
né, que é um indicador calculado para a Firjan, que é uma instituição do Rio. Ele é feito para o Brasil inteiro, então a gente consegue ter parâmetros iguais para todos os municípios brasileiros. E a ideia é verificar se os aumentos no FPM têm gerado alguma positividade no indicador. A positividade do indicador que mede saúde, emprego e renda seria se esses níveis foram aumentando ao longo desse período do estudo. Então, se eu tiver mais FPM e mais um indicador maior, significa que a transferência teve um efeito positivo. O outro ponto analisado seria se o FPM, as faixas, né? O decreto ele traduz o seguinte: um município menor ele é menos desenvolvido, então ele precisa de mais recurso. Então, o que eu analiso aqui nas faixas? O município menor ele tem que ter um menor indicador social do que um município maior. Sendo assim, o pressuposto teórico está correto, né? Essa é a hipótese do estudo. Então, eu analiso a hierarquização entre as faixas. Se a faixa menor tem realmente um indicador social menor do que a faixa maior. Isso foi feito para as 18 faixas. Existe na literatura uma crítica também à extensão dessas faixas. Então, eu propus aqui um critério alternativo, que seria analisar essas faixas utilizando outro critério populacional, de outra instituição conhecida, que, no caso, eu usei a João Pinheiro, né, que é lá de Minas, que também tem um indicador padronizado, que ela tem essa distribuição de população em 6 faixas. Então, são menos faixas com um intervalo maior. Então, a hipótese e o objetivo era verificar se há problema realmente nessas faixas ou se o problema é o tamanho das faixas, né? A ideia inicial era essa. E, com isso, também analisar se realmente houve favorecimento dos municípios pequenos, né? Eles realmente, nessa análise, foram mais favorecidos. Alguns autores chamam de preguiça fiscal, né? Um termo meio pejorativo, essa tendência que os municípios têm de se apoiar nas transferências intergovernamentais e não cuidar da sua base tributária, né? Não cobram dívida ativa, não reestruturam a capacidade tributária, não incentivam a capacitação de servidores, não tem fiscalização e tem aquele montante enorme em dívida ativa prescrevendo. Então, isso, né, é uma tendência aqui na literatura chamada de preguiça fiscal, né, que eu considero mais como uma ineficiência na arrecadação tributária, né, de cada município. E o outro ponto, reforçado em vários autores, né, que eu também concordo, é essa necessidade de se entender os critérios não só do FPM, mas de cada transferência e propor sempre melhorias, né, que eles realmente alcancem as peculiaridades de cada município, né, que não fique uma coisa feita top-down, né, e o município lá da ponta, que deveria, né, ter uma melhoria, ele acaba sendo penalizado. Ou algum é beneficiado e, em termos gerais, a maioria não alcança um resultado positivo. Então, esses são aqui os pressupostos, né, trabalhados no modelo. Como eu já havia dito, né, o período aqui, ele, devido à limitação de dados, né, de todos os municípios, ele foi de 2005 a 2016. Foi um modelo de painel dinâmico, que ele avalia o índice de desenvolvimento no próprio ano, no ano seguinte, no ano subsequente, que a gente chama de defasagens, né? A diferença de um painel linear, que o painel linear vai fazer uma correlação direta. O painel dinâmico ele vai analisar se houve realmente melhorias nesses indicadores em termos numéricos, né? As variáveis que eu utilizei aqui, o FPM interior foi considerando esse valor líquido, utilizei o PIB, né, como proxy da economia, densidade populacional, taxa de urbanização, receitas de capital e receita corrente, transferências do FPM, do SUS, do Fundeb. Criei um indicador que eu chamei de transferências intergovernamentais líquidas, porque eu deduzi, né, essas transferências separadas e as transferências estaduais, porque o município ele recebe tanto receitas, né, do governo do Estado como do governo federal.
Então, a ideia de colocar esse painel de variáveis explicativas é porque qualquer indicador no município ele é fruto de vários investimentos, né? Não é só da transferência, não é só do pagamento de folhas. Às vezes é necessário também investimentos em equipamentos, materiais, estruturas. Então, a ideia era colecionar fatores que poderiam influenciar o índice além do FPM. E, nesse sentido, né, os 3 modelos que eu já havia explicado. Aqui, a título só de demonstração, essa aqui são as faixas do FPM, né, os critérios básicos de distribuição, são 18 faixas populacionais. Aqui na Bahia, a primeira faixa, que é de 1 habitante até 10.188 habitantes, corresponde a 17% dos municípios totais. Se a gente ampliasse isso para 20 mil habitantes, corresponderia a 67% do total de municípios. E, se ampliássemos até 37 mil habitantes, corresponderia a 84% dos municípios, o que permite dizer, né, que esses municípios, a maioria dos municípios baianos, são de pequeno e médio porte, né, sendo pouquíssimos de grande porte, o que também se aplica, né, à análise do FPM. Como resultados, né, a gente confirma a dependência, mas aqui eu quis demonstrar, né, de forma visual, né, gráfica, essa dependência. Então, para esse período, considerando uma receita orçamentária total de R$ 1.589, né, dos municípios, R$ 1.430 são provenientes de transferência. Então, essa é a dependência que os municípios têm para custear os seus serviços, que é em torno de 89%. Com relação à receita tributária, apenas 4,95%, né? Então, o que mostra essa deficiência da base. Obviamente, né, temos municípios que chegaram até 10% de receita tributária, 9%, mas são a minoria, né, que poderiam até ser um benchmark, né, com relação à eficiência tributária. E só o FPM corresponde a 39%. Então, os municípios baianos eles são realmente, né, dependentes desse repasse no custeio dos seus serviços. Com relação ao impacto do FPM no Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, aqui eu considerei o IFDM, esse impacto foi positivo, né? Então, significa que os aportes de recurso geraram resultados positivos. Com relação ao IFDM médio, ele foi de 0,48, que é considerado um nível de desenvolvimento regular, né? Então, mesmo com os aportes do FPM, é necessário que se invista mais, né, que se identifique as peculiaridades e onde é necessário os investimentos para melhorar esse indicador, porque ele ainda é baixo, né? O ideal dele aqui seria 0,65, 0,67 para ser bom, e acima de 0,8 seria ótimo. Então, ainda tem muito que melhorar. Embora a transferência esteja contribuindo, a gestão esteja contribuindo, ainda há um caminho, né, com relação a essas desigualdades sociais existentes. Com relação à análise especificamente, né, das 18 faixas, que são aquelas que eu demonstrei, o que a gente observa é que houve significância no modelo. O que quer dizer isso? Que o modelo foi validado e que as faixas elas têm correlação com o indicador. Só que, diferente do esperado, né, conforme o pressuposto teórico, que as faixas menores teriam indicadores menores, elas tiveram indicadores maiores, né? E elas tendo indicadores maiores, isso é considerado um viés, né, do critério, né, que elas deveriam ter. A faixa de 10 mil tem que ter um indicador menor do que a de 15, do que a de 20, do que a de 30. Isso que nós chamamos de hierarquização dos indicadores. E, no modelo aqui, a gente presenciou que das faixas de 10.189 habitantes a 5.940,
Isso não acontece, aconteceu o inverso, né? Os indicadores estavam maiores. Então, o que mostra que é preciso alguma análise mais apurada desse critério, que ele não está alcançando a sua finalidade. Com relação ao critério alternativo, né, que foi uma proposição de 6 faixas, a ideia aqui era analisar a população em estratos menores e verificar se esse viés se mantém, né? Então, a gente percebeu aqui também que o viés se mantém, as mesmas faixas sendo menores e os estratos maiores, a gente percebe que não houve essa hierarquia, houve uma miscelânea, né? A faixa de 10 mil é 0,15, a faixa de 20 mil, 0,20 e a faixa de 30 mil, 0,1. Então, deveria haver uma hierarquização dos indicadores e ela também não foi identificada, né? O que demonstra que, em termos, né, de análise dos modelos, que é preciso repensar esses indicadores e a forma da distribuição do FPM. Como proposta, né, dentro das análises, né, que eu pude fazer, eu considerei que esse leque, né, de indicadores que eu consegui colecionar, eles medem, em alguma forma, a discrepância econômica e fiscal de cada município. Também mede a densidade populacional e o esforço fiscal que é necessário para cada município, e eles poderiam, sim, né, ser analisados nessa política pública, ou reformando, né, esses critérios, ou pelo próprio gestor, né? Se cada gestor municipal tivesse um olhar mais atento para os resultados do FPM, ele poderia incorporar esses indicadores na sua análise e melhorar a sua gestão fiscal. Então, outra reflexão que eu trago aqui não é só a da reforma dos critérios, né, como proposta em vários autores, reforma só da política, mas também um puxãozinho de orelha, e eu falo também para o meu município, do gestor. Né? O gestor municipal, muitas vezes, ele fica acostumado a pedir mais. Eu quero mais FPM, eu quero mais Fundeb, eu quero mais bloco de gestão, eu quero mais recursos, mas ele não analisa os resultados. Ele não tem a cultura de analisar o diagnóstico daquilo que ele investiu, de como ele investiu e se teve, quais foram os frutos, e analisar a evolução histórica desses frutos. E isso contribui para que você tenha ineficiência, gaste demais em uma área, possa gerar um efeito fly paper, expande demais determinada secretaria e depois não tem como custear a manutenção, e tudo isso é fruto de falta de planejamento, falta de monitoramento, principalmente, né? Monitorar para planejar com mais consciência fiscal e responsável. E aí tem muitas lacunas que a gente tem que responder ainda, né, com relação à desigualdade, com relação a recursos. O que é fato é que os municípios precisam, né, eles estão sempre deficitários em termos de atendimento das desigualdades. E aí eu sugeri aqui uma análise espacial, né, entender o município e o seu entorno, porque tem muitos municípios que também custeiam, né, as necessidades sociais dos municípios circunvizinhos, e eles não recebem adicionalmente para isso. E, por não receberem, talvez tenham um resultado fiscal pior, né? Então, existe essa situação também que deve ser analisada. Além disso, construir mesmo esse banco de dados de monitoramento dos municípios, que a gente não tem em município nenhum, né? Às vezes um município maior, mas a gente não tem em nível nacional esse monitoramento para que até o gestor, até o cidadão possa cobrar algum índice, né? E é isso, né? Eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho estudado, né? Um pouco da minha experiência com a gestão pública e com os desafios e decepções, né? Mas também tem muito fruto positivo. E obrigada por estar aqui, né? Quero agradecer a SEI pelo convite, em nome do Gabriel e do Eduardo. Estou gostando muito do evento, né? Os debates são riquíssimos, e é isso que a gente precisa como técnico. Agora, falando, né, como servidora municipal, a gente precisa de debater, de construir caminhos para que a gestão pública fique mais eficiente, né? Falar é muito fácil, mas no dia a dia é muito difícil. A capacitação técnica, né, é muito limitada, a troca política, né,
quando não há reeleição, também impacta essa gestão, né, até que o gestor novo entenda. E a gente está em ano de PPA, né, então que os gestores, né, pensem com carinho no PPA para até 2029 e possam trazer um planejamento melhor do que o de 2025. E obrigada a todos. A gente agradece à professora Clarice, né, pela brilhante exposição também acerca do tema do Fundo de Participação. Fazendo um breve comentário sobre os dois temas que foram abordados, o professor Francisco e a professora Clarice trouxeram temas muito importantes, né, para esse seminário. Nós teremos também, já nessa parte, né, o bloco de perguntas, certo? Então, vocês que participam online através do YouTube, né, das redes sociais da SEI, podem também escrever suas perguntas no site, podem dirigir sua pergunta à nossa equipe técnica, e quem também estiver interessado, nós faremos em blocos de perguntas, certo? Então, assim, primeiro bloco, 3, 4 perguntas, e a gente passa aqui para os nossos expositores que fizeram as palestras, tá bom? Bom, a palestra do Dr. Francisco, do professor Francisco, trouxe um tema fundamental para a nossa federação dentro dessa proposta da reforma tributária, que já foi aprovada, né? Mas a preocupação com a desigualdade. E esse tema da desigualdade tem que fazer parte da reflexão do gestor público, do professor, daquele que se debruça sobre esse tema de finanças públicas, né? A gente tem no diagnóstico, por exemplo, da reforma tributária, que era uma coisa que preocupava bastante, né? Quando a gente analisa os decis de renda, né? Quando a gente olha quem paga mais imposto e por tipo de imposto, os decis de renda, a gente vê que o primeiro decil, que são aqueles mais pobres, né? Eles acabam contribuindo proporcionalmente, em termos de composição da renda, pagando mais impostos que o último decil, por exemplo, né? Que são os mais ricos. Então, assim, os mais pobres pagam mais porque consomem mais, porque o nosso sistema tributário, ele, como foi desenhado, ele pesa muito sobre o consumo, né? Sobre bens e serviços. Então, isso é algo muito delicado, muito preocupante, né? Que deve estar no diagnóstico de qualquer gestor sobre esse tema. Então, esse tema foi muito importante, foi muito bem colocado, né, a preocupação com o horizonte de tempo, né, porque, do jeito que foi aprovada a reforma tributária, ela só começa a fazer efeito em termos de prazo, né, no curtíssimo prazo, por um longo período, né, para bastante tempo. Então, assim, foi muito bem colocada a preocupação, e fazendo um link da palestra do professor Francisco com a professora Clarice, é que ele fala que foi no governo militar que se instituiu esse fundo de participação, que foi o objeto da exposição da Clarice, né, com relação à FPM. Foi justamente nessa parte histórica, né, que se teve essa preocupação, mas que não se conseguiu, com o fundo de participação, também trazer essa questão da equalização que o professor colocou no final, né, que é a preocupação. Ele citou o caso da Alemanha, né? Todo alemão não deixa de ser alemão. Em qualquer lugar que ele estiver, ele ainda é cidadão alemão, né? Então, assim, a preocupação com as disparidades na federação foi muito bem colocada pelo professor e também colocada pela Clarice, com o tema do FPM. Nós, da SEI, fazendo um balanço também, nós fizemos um texto em 2022 para 2023. A gente teve o censo demográfico em 2022, e com o censo demográfico você tem uma recontagem, né, da população. E isso gerou uma dor de cabeça gigantesca para os gestores, porque aqueles municípios, pelo critério populacional, né, que é o critério do FM também com a renda per capita, ou que ganharam população ou que perderam, ficaram preocupados. E, como é muito comum no Brasil, né, você tem esse aspecto da judicialização. Aí isso subiu ao STF, enfim, eu vou perder recurso, os prefeitos, os gestores, né, e acabou que o censo demográfico, que é o principal instrumento de política pública em termos de pesquisa, né, ficou, digamos assim, descredenciada, porque é uma pesquisa muito importante e não foi utilizada naquele contexto, ainda acho que vigora assim, né? O que vigora hoje é a contagem populacional, não tanto a parte do censo, e isso teve a repercussão sobre a FPM. Nós publicamos um texto para discussão no site da SEI, que pode ser facilmente consultado no site da SEI. Então, um brevíssimo comentário, acho que o foco é o interesse, né, dos pesquisadores, gestores e todos que estiveram aqui sobre os temas que foram abordados. Então, esse primeiro bloco de perguntas, a gente pode fazer 3 ou 4 perguntas, certo? Para que a gente possa passar aqui para os pesquisadores, tá bom? Quem quer fazer a pergunta? Quem quer? Eduardo?
Também aqui, certo? 3 aqui, certo. Pronto, joia. Queria começar agradecendo tanto a doutora Clarice quanto o professor Leprato por terem vindo. Muito boa exposição de vocês dois. Tem uma pergunta tanto para o professor Leprato quanto para a doutora. Vou começar com o professor Leprato. Né? Pergunta fácil para o senhor, professor. A gente tem aqui na Bahia, né, o problema da guerra fiscal. E o senhor falou que com o fim da guerra fiscal, a reforma tributária acabou a guerra fiscal. E o senhor também falou que não bota muita fé nesse fundo de desigualdades, né? E eu queria saber do senhor o que é que sobra para a gente, né, para tentar brigar tanto por indústria ou qualquer outra coisa. Porque o meu orientador de Oscar é de lá do Sul, né, lá de Caxias do Sul, acabou de mandar uma mensagem aqui para a gente, fazendo graça, né, que os chineses foram para lá sem nenhum incentivo. Foram para lá, abrir uma fábrica lá. E a gente aqui na Bahia tem que dar mundos e fundos para eles se instalarem aqui, né? Então, o que é que sobra para a gente depois dessa reforma tributária? E, para a doutora Clarice, é mais uma ideia de mestre Gabriel Barbosa, né, que a gente discutia quando eu fazia parte da pasta, que a solução para municípios pequenos, né? Ele falava da ideia de clusterização, ou seja, Viçosa, possivelmente, é o município mais rico da região. O que você acha de Viçosa ser o head assim, e manejar os recursos, né, de municípios menores, tanto para lixo, ou saúde, educação e tudo mais? Eu sei que juridicamente é meio impossível isso, mas do ponto de vista econômico, né, para desoneração do recurso público, o que você acha? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Esse é um bloco, né? Então, houve mais uma pergunta e os professores gravaram aqui, certinho? Certo. Boa tarde. Boa. Eu sou Darlane e a minha pergunta é para a professora Clarice. Quando a senhora trouxe essa questão da falta do monitoramento, eu fiquei aqui me questionando, né, de que forma a gente poderia iniciar esse tipo de monitoramento nos municípios. Eu também venho do município do interior, um município não tão pequeno, mas também não é um município tão desenvolvido assim. E eu acredito que não só no meu município, mas nos outros municípios, a questão da falta do planejamento é um problema crônico, né, de alguns lugares. E eu estava pensando aqui, agora está chegando a fase da gente responder o questionário do IEGM. Então, eu acredito que o IEGM talvez seja uma forma da gente monitorar algumas áreas, né? Eu não sei, só quis trazer essa ideia, que eu não sei o que a senhora acha disso, mas foi o que me veio assim na cabeça, que talvez o questionário do IEGM nos ajude também, porque anualmente a gente tem uma visão, né, do ano anterior, do que é que a gente conseguiu ter de índice ali no município. Então, talvez seja uma forma da gente conseguir monitorar alguns índices no município. Não sei se você concorda com isso, ou trazer também alguma forma também de nos ajudar nesse monitoramento. Perfeito, obrigado, Darlene. Só um comentário: o IEGM é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, certo? Que ele é produzido pelo Tribunal de Contas aqui dos municípios da Bahia. E agradeço a Darlene. Mais uma pergunta? A sua? Assim, eu vejo... Boa tarde para a mesa, né? Eu vejo esse novo sistema financeiro como algo bom, mas a minha insatisfação, talvez, no momento, seja pela longevidade dele, né? Ele é um período muito longo, de 50 anos. Porque a médio e curto prazo, ou a médio e longo prazo, o sistema de engenharia, ele consegue lhe dar viadutos, lhe dar asfalto, lhe dar melhorias robustas que você vai ter aí se não tiver nenhum tipo de... Como é que chama? Evento climático, algum tipo de desastre, você vai ter ele aí por 10, 15, 20 anos ou mais. Agora, esse sistema tributário, ele é ótimo para que as empresas desburocratizem e faça que o município tenha a sua arrecadação. Agora, quanto à empregabilidade, nesse período de 50 anos, essa população dessa década, ela vai ser beneficiada? Como ela poderá ser beneficiada para que ela entre no mercado de trabalho, ela gere receita para os municípios, receita para o INSS? Como será essa contribuição desse novo sistema tributário?
E ainda assim sabendo que os nossos períodos eles estão passando muito depressa. Nós não estamos vivendo um século, nós estamos vivendo era. As coisas estão com uma velocidade muito grande. Então, esses 50 anos, eu não estou nem vendo como a longo prazo, eu estou vendo como uma era. Daqui a uma era, será que esse grupo que está desempregado, de 14, 15 milhões de habitantes, entre 19 e 30 anos, eles serão beneficiados nessa reforma tributária? Muito obrigado. Mais uma pergunta? Olá, boa tarde. Queria perguntar à professora, a senhorita Clarice Pereira, sabendo que o FPM é uma importante fonte de receita para os municípios, e especialmente para aqueles com menor capacidade de arrecadação, quais são os impactos potenciais da reforma tributária na distribuição de recursos entre estados e municípios e como isso pode afetar a prestação de serviços públicos? Excelente. A gente passa agora nesse primeiro bloco. O doutor Armando quer falar também? Vou fazer um breve comentário. Primeiro, parabenizar as exposições. A doutora Clarice traz uma questão assim, muito importante. Não que o critério populacional não seja importante para o repasse do FPM, mas as desigualdades internas das faixas, elas trazem uma ineficiência do FPM sobre o desenvolvimento dos municípios. A gente pode interpretar isso dos resultados estatísticos que ela traz, e isso é uma questão assim, extremamente relevante para ser pensada, né, numa alternativa. Então, agradecer as palestras e deixar aqui o parabéns. Joia, tranquilo. Primeiro bloco de perguntas, então, a gente já satisfeito. Então, a gente passa a palavra agora para os palestrantes. Quem quer começar? Doutor Francisco? Doutora? Pode ser? Boa tarde a todos. Muito salutar, realmente, o que a doutora Clarice falou, mas eu estava pontuando aqui, o FPM ele tem 100%, a senhora falou que 20% vai para o Fundo Municipal de Educação e 15% para o Fundo Municipal de Saúde. Se o governo federal não tivesse feito essa quantidade de porcento para essas secretarias, o gestor municipal ele não gastaria ou transferiria esse recurso para o município, que nós já vimos isso no passado, e foi um caos, principalmente para cobrir as despesas tanto da saúde como da educação. Sobre a situação do IEGM, que vai ser até o dia 15/4, nós temos que providenciar. Agora, tem municípios que não fechou dezembro ainda. Então, prejudica tanto a receita corrente líquida como os demonstrativos das contas do Razão e a própria receita tributária, inviabilidade ao gestor atual. Então, como é que pode cobrar uma legalidade se o próprio Tribunal de Contas do município deu respaldo até dia 3/4 para que fechasse dezembro ainda, sabendo que já fechou janeiro, fevereiro e março de 2025. Então, nós estamos no estado em que é inviável hoje um gestor municipal conseguir fazer qualquer coisa que venha a desenvolver o município. Eu tenho 25 anos de gestão pública, já fui controlador interno, tanto no estado como no município, e eu acho isso, até hoje, igual o que o professor falou, você não vê ideias, você não vê, como é que se fala, agregar uma forma de desenvolver os municípios pequenos abaixo de 50 mil habitantes. Então, é inviável, doutora Clarice, essa formalização do FPM, se o próprio gestor municipal ele não colabora. Tá.
Eu queria adicionar mais uma pergunta, no caso, agora para o professor Francisco, se me permite. Como a descentralização do poder e recursos pode afetar a autonomia dos estados e municípios, especialmente em regiões mais pobres e vulneráveis? A gente agradece, porque foram muitas perguntas. Vamos agora passar para os pesquisadores, né, para poder a gente ter esse primeiro bloco satisfeito. Tá bom? Começando pelo Eduardo. Eduardo, eu acho que a questão que você colocou é a questão que eu coloco, né? O que se fez até agora, nas últimas décadas, porque a guerra fiscal não é nova, foi a atração de empresas com base em concessão de subsídios. A própria Ford, que veio para cá, para a Bahia, né, ela ia para o Rio Grande do Sul. Eu fiz uma vez um estudo sobre o Rio Grande do Sul, ela ia receber um caminhão de dinheiro do Rio Grande do Sul. Mas uma coisa assim absurda. Aí entrou um novo governador, isso foi pelo Antônio Brito, se não me falha a memória. Entrou um novo governador e ele cancelou aquela pleura de incentivos fiscais. A Ford não teve dúvida. Enfiou a empresa debaixo do braço e transferiu, assim, daqui para ali, né? Só do Rio Grande do Sul para a Bahia, pouquinho. Veja, eu perguntei para um amigo que trabalha com isso, fiscal do ICMS, o seguinte: olha, nós tínhamos essa capacidade que o povo brasileiro tem de inventar coisas, né? Qual vai ser a invenção que eles vão ter com o IBS? Porque, teoricamente, no destino, a cobrança no destino inviabiliza a guerra fiscal que é hoje. Ele falou: olha, ainda não sei dizer. Mas, se não tiver nenhuma capacidade inventiva aí, nós vamos ficar na dependência de governos que, de fato, tenham que entregar para as empresas. Não é só subsídio, não é dar um dinheiro para a empresa com, olha, tem tanto do ICMS. Não, ele vai ter que entregar infraestrutura, investimentos em educação, investimentos em diferentes áreas que tornem o Estado atrativo. Tá? A preocupação é que isso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, será de grande ajuda, porque nós vamos ter, no final do período, aí, 60 bilhões para dar para os estados, a preço de hoje, né? Logicamente, esse valor será corrigido pelo índice de inflação, mas 60 bilhões com critério de distribuição. Agora, isso não é suficiente, claramente não é suficiente. Não pode dizer que isso vai resolver vai ser um maná que vai resolver todos os problemas. Nós vamos depender de auxílio do governo federal em pensar uma política de desenvolvimento regional, e nós vamos ter que pensar como que os estados terão que fazer. Esse que é o grande desafio. Entendeu? Não tem coisa que eu vou tirar aqui da cartola e falar: faz isso que vai dar certo. Não, porque depende. Né? Vai depender da empresa. Você tem que, primeiro, eu acho que o Estado tem que começar a fazer um levantamento das empresas, dos incentivos que tem, o que as empresas recebem, e conversar com elas. Escuta, como é que é? Como é que vai ficar seu incentivo? Como que vai fazer? Quais são os... Vocês têm interesse, não têm interesse? Bom, o que vocês vão querer em troca? Como que a gente pode trabalhar em conjunto? Então, como não tem receita de bolo, né, a preocupação que eu tenho é que os estados façam isso. Não fiquem esperando acontecer, porque se o estado esperar para ver o que vai acontecer, a empresa vai tomar a sua decisão, que ela não vai esperar o Estado. Bom, a hora que a empresa tomou a decisão, não adianta correr atrás, porque ela já negociou outra coisa. Esse é o ponto. Tá? Não sei se eu te respondi, mas não sei se eu entendi. Veja,
eu acho que a tua preocupação é correta. Nós temos, primeiro, o sistema, como eu disse, o sistema tributário brasileiro é caótico. Nós tínhamos que mudar mesmo. O sistema tributário tem várias ineficiências, tem vários problemas de cumulatividade. Bom, não dá para discutir agora aqui, mas eu acho que quem está nessa sala tem noção mínima, pelo menos, né, ou noção plena de quais são os problemas. Então, nós demos um passo na direção correta, certo? Nós demos um passo na direção correta. Acredito que, normalmente, o ICMS, o IVA, né? O IVA, que é um IBS, é um IVA, o IVA tende a ser um imposto que é cobrado no destino. E isso teria que ser feito no Brasil também, como foi aprovado. Só que, por que 50 anos? Ah? Por que 50 anos? Se nós implementássemos isso num prazo bem mais curto, e eu acho que vai acontecer, certo? Porque ninguém vai aguentar 50 anos, só para poder aprovar. Então, o sistema tributário não ajuda, não resolve, não é melhor dizer, não é que não ajuda, não resolve o problema que você colocou, certo? Mas um sistema tributário bom, eficiente, colabore muito, tá? E aí o que ele colocou, porque tem que ser lembrado, esse ponto, é que nós fizemos uma reforma do imposto de consumo, pessoal, e sem mudar o balanceamento do nosso sistema tributário, que é fortemente concentrado no consumo, né? Mas nós fizemos uma reforma do consumo, eu quero ver agora, está prometida no projeto da reforma, né, que venha a reforma do imposto de renda. Agora, nós demos um primeiro passo agora, né, que vai tributar no mínimo de 10%. A minha alíquota efetiva de imposto de renda é 20%. Tá? Eu pago 20% de imposto de renda. Não estou reclamando, não, mas pago 20%. Um cara que ganha 360 salários mínimos, 500 salários mínimos, paga 4% do imposto de renda, de tarifa efetiva, aquele que de fato paga. Tá? Nós estamos prometendo para 10%. E estão chiando. Né? Então, dificilmente. Então, se a sociedade não colaborar, não achar que é abrir mão, estou falando demais, né? Só falta do rapaz, eu não me lembro qual é a tua questão, repete rapidinho. Aqui, você lembra o que ele colocou? É sobre acho que os impactos, né, em termos de regionais. A descentralização o impacto regional. E a autonomia. Olha, com essa reforma, nós estamos perdendo, tanto o Estado quanto os municípios estão perdendo a autonomia, porque ele perde a capacidade de manipular os seus próprios tributos, basicamente. Né? Perde essa capacidade. Agora, o resultado, como a implementação vai ser muito longa, nós temos um resultado que também vai ser muito longo. Então, como eu estava dizendo, em relação aos municípios, por exemplo, o fato da cota parte, né, porque todo mundo deve saber, o ICMS atual, 25% vai para os municípios. Tá? Agora, como que ele é distribuído? Fundamentalmente pelo valor adicionado, que é 75% disso. O resto depende de critérios estaduais e tal. Mas, 65%? Então, desculpe, Aqui na Bahia, sim, exato. Mas não sei se é todo né? Bom, se for, desculpe, faz tempo que eu não vejo isso, desculpe a ignorância. Mas uma parcela significativa vai pelo valor adicionado fiscal. E com o IBS, vai pegar a população. Então, pode beneficiar municípios menores e prejudica municípios que hoje, como Paulínia, que recebem uma parcela muito grande dessa cota parte do ICMS, por uma simples razão. Tem uma unidade produtiva muito importante no município. Então, Paulínia estava no melhor dos mundos. Por quê? Ela é altamente favorecida pela questão da cota parte do ICMS e é favorecida também pela questão do Fundo de Participação dos Municípios, porque era um município pequeno. Tá? Então,
ela estava no melhor dos mundos. É nisso que eu estava colocando a questão da equalização fiscal. É um projeto que teria que pegar o conjunto das receitas que os estados e os municípios têm e pensar numa fórmula, daí tem vários processos, né, de redistribuição com alguma equalização entre os municípios. Então, você não pode pegar só o fundo de participação. Você tem que pegar o fundo de participação, a cota. Por quê? Um pode substituir o outro. Então, você tem que pegar tudo e conseguir equalizar minimamente, né? Esse é um processo longo, mas é feito em várias federações e é muito importante em termos de desigualdade, melhoraria o que você colocou, né, a tua preocupação. Tá? Professora Clarice, depois a gente tem mais uma pergunta de Kiffer. Não me lembro mais se eu sei todas as perguntas, se eu esqueci alguma coisa, me lembre. Com relação aos municípios que são polos regionais, né, a assumirem efetivamente os serviços circunvizinhos, isso é uma discussão antiga, a gente chama de guerra político-administrativa, né? Porque o município que tem o ônus do serviço, ele quer receber um repasse do município que leva essa demanda para ele, e o município que leva a demanda não quer pagar. Então, já é uma discussão que existe. Foram propostos alguns modelos na literatura, que seria esse repasse baseado no número de prestação de serviços. Por exemplo, um hospital que atende 3 municípios vizinhos. Quantos munícipes ele atendeu além dos residentes, né? E equalizaria, se ele recebeu 10 milhões, dividiria, né, por esse serviço, porque esses repasses do SUS, né, é possível fazer esse cálculo de custo e repassaria, né, o ônus via uma arrecadação dos municípios. Mas não quiseram pagar, né? É uma discussão teórica, né? Lógico, né? Geralmente o gestor, quanto mais benefícios ele tiver, ele vai querer continuar tendo. Outro movimento que teve há um tempo atrás, né, foi a questão da fusão dos municípios de abaixo de 5 mil habitantes, né? Foram discutidos modelos e não chegou a, né, definição nenhuma, porque é muito difícil, né? Vai realocar uma estrutura administrativa de um município, aglomerar com outro, não é um impacto apenas financeiro, né? Não é econômico, é social, é cultural. Então, envolve muitas questões pessoais, as finanças públicas, né? A gente fala em números e números, mas sempre envolve muito as pessoas, né? A cultura, a história, a vulnerabilidade social também, né? Então, são questões muito sensíveis e que, na prática, é difícil equalizar, né? É muito difícil achar um modelo, né? Tem se pensado, eu acho que todo mundo pensa, né? Mas ainda é uma discussão que ficou mais no campo teórico, né? Mas os municípios, eles reivindicam, né, de alguma forma. Com relação à questão de monitoramento, o IGM, né? O EGM, ele é um dos índices, mas ele é autodeclarado, né? Eu já peguei alguns municípios, né, de curiosidade para comparar, e às vezes a gente vê respostas que não são totalmente fiéis à situação do município. Mas, se o município respondeu de forma correta, é um ponto de partida, porque lá tem as notas sobre a dimensão fiscal, ambiental, de receita e tal. Então, é uma partida, né? Um ponto de partida. E, a partir daquelas 7 dimensões tratadas, talvez criar subíndices. Vamos analisar a parte de arrecadação em quais partes? Fiscalização, estrutura financeira, estrutura de território, né? Vamos fazer essa fiscalização online, vai ser por georreferenciamento. Então, alguns municípios investem em estruturas mais informatizadas para conseguir ter alguns indicadores. Vi alguns usando georreferenciamento e conseguindo, né, um cadastro mobiliário, cadastro de famílias vulneráveis, cadastro de famílias de alta e baixa renda, de filhos, né, de dependentes químicos. Em alguns municípios, esse modelo tem, né, funcionado. Até assim, benchmark. E outra coisa, né, que a gente sempre fala é uma implantação de sistema de custos, que está na LRF desde 2000, e a gente ainda está
lá no comecinho, né, engatinhando, a gente não tem esse custeamento do serviço público, mas a gente pode começar, né, e depende da estrutura do município, depende da peculiaridade, né, do município, porque depende da capacitação, né, dos servidores, da estrutura, do número de servidores, para começar a criar um sistema de indicadores, né, que é o que eu falo, né, lá no final. Eu acho que o gestor ele tem que começar a se preocupar com os seus resultados e começar a mensurá-los para tentar melhorar alguma situação deficitária e não esperar que o recurso, né, venha somente no colo. Mas é difícil, né? Monitorar é muito difícil. Mas temos que começar de algum ponto, né? Nosso tempo está bem curtinho, temos mais 2 minutinhos, eu acho. A gente agradece a esse primeiro. Tem mais uma. O nosso coordenador, Gabriel Barbosa, tem mais uma palavra, e depois tem a parte da publicação, né, que os nossos convidados vão receber também a publicação. Pode falar, Gabi. Na verdade, eu estou de porta-voz das perguntas do online, assim como pela manhã. Então, vou fazer um pequeno bloco para a gente encerrar. Alex Silva, ele pede para explicar um pouco como funciona o sistema alemão de equalização fiscal. Emily Nunes, ela tem uma dúvida se há algum estudo ou impacto previsto direcionado às agroindústrias, principalmente as de pequeno porte, né? Como os municípios que têm predominância das agroindústrias ficam nesse cenário de reforma. E, por fim, espectadora Bruna Jennifer, na questão do planejamento e do orçamento com a reforma tributária, o que mais os municípios devem se atentar para 2026? Quer começar? Posso começar? Olha, o critério alemão é muito complicado, eu nem sei se eu sou capaz aqui de reproduzir, né, porque eu estudei isso, mas como é cheio de detalhes, realmente eu não seria capaz aqui de dizer com precisão e teria que gastar um tempo muito maior do que nós temos para fazer isso. Mas a ideia era o quê? Ele parte da ideia que alemão é alemão em qualquer lugar. E, consequentemente, todos os estados, porque lá na Alemanha, diferente do Brasil, não tem 3 entes federativos, são só 2. Os municípios são dependentes dos estados. Então, a preocupação primeira é com os estados. Mas também existe equalização em relação aos municípios. Tá? Então, a preocupação é saber a arrecadação dos estados e como é que os estados se distribui a relação per capita, da receita per capita, do gasto per capita por estado. Aí eles fazem uma lista, uma hierarquia. E aí o governo federal repassa uma parte. E com esse repasse, os estados fazem uma nova conta. Então, tem tranches até que chega num ponto, há um tempo atrás, até 3, 4 anos atrás, os estados passavam, aqueles que tinham uma maior parcela, seria como se São Paulo tivesse que passar recursos para os estados do Nordeste. Aí, óbvio, uma chiação danada, e foi substituído isso, mas o governo federal continuou bancando. Chega ao ponto que, se você pega em termos do gasto per capita, capacidade de gasto per capita, chega a 95%. Tá? Quer dizer, a diferença entre um estado para outro não chega a 10% de diferença de renda. Né? Muito diferente do que eu falei lá naquele exemplo de Paulínia, que era 10 vezes. Tá? Então, um tem capacidade de 100 e outro tem capacidade de 95. Então, um princípio básico, só para terminar, um princípio básico é uma coisa que ela levantou, que é o seguinte, você não pode trabalhar com isso
com a receita que o Estado tem ou que o município tem. Você tem que trabalhar com a receita, por exemplo, potencial, porque senão é o seguinte, é simples, né? Se eu não arrecadar nada, eu fico com uma receita baixa e eu recebo mais, né? Então, eles têm um estudo sobre a capacidade de tributação de cada entidade. E aí, se você estiver abaixo do que é o teu potencial, é problema teu. Se você não recebe, você não recolhe, no caso brasileiro, você não recolhe IPTU, não recolhe. Bom, então é essa. Veja, a Alemanha tem um processo, a Austrália tem outro, o Canadá tem outro, tem várias economias que têm isso. Então, é possível, né? E nós temos esses recursos na reforma tributária agora disponibilizaram vários, e poderiam ser utilizados para o futuro. Clarice, por gentileza. Com relação ao planejamento para 2026, começar entendendo, né, a situação do município, como ela realmente foi deixada. Como todos nós sabemos, o dezembro não se fecha em dezembro, né? Quem é técnico sabe que o dezembro às vezes se fecha em março, aqui está se fechando em abril, mas o gestor público ele tem condições, né, de tentar acelerar esse processo de fechamento. Todos os municípios têm dificuldades hoje, né, para prestar as contas, seja para o SICONF, seja para o tribunal, seja para os órgãos de controle local, no prazo hábil, que antes era 28 de fevereiro. Né? Hoje ninguém consegue cumprir esse prazo, mas é possível que o município comece a trabalhar com esses prazos para ele ter uma análise financeira e fiscal do que realmente ele tem. Né? Ele precisa se conhecer. E qual que é o problema? O prefeito que é reeleito, ele conhece, né? Ele está lá há 4 anos, ele vai saber como o município está. E o prefeito que chegou agora, o gestor de um instituto que chegou agora, ele tem que aprender em 7 meses, né? Porque o PPA é em agosto, o que ele não sabe e ele não tem dados. Né? Então, ele vai ter que realmente, né, correr atrás dessas informações, tentar agilizar a equipe dele e tentar providenciar indicadores reais da situação orçamentária e financeira dele para se preparar para 2026. Só que o PPA é até 2029. Né? E os outros anos vou fazer sem considerar? Então, é muito serviço para quem pega a gestão municipal. É um desafio imenso que, às vezes, as pessoas não têm noção do que representa para o município, porque um planejamento mal feito representa 1 ano de execução inadequada. Né? Você cobre fogo, você cobre calamidades, mas você não consegue realizar investimento e prevenir erros ou prevenir situações calamitosas no ano seguinte, por falta de planejamento. Então, é uma deficiência dos municípios, né, da maioria, mas o que se tem que fazer é correr atrás. Né? A gente tem, na equipe técnica que a gente estiver, ou do município, tentar agilizar essas informações e tentar, de alguma forma, melhorar a análise desses indicadores para o próprio município. Né? Isso é benéfico para o próprio município. Lá no nosso município, a gente tem uma comissão de orçamento que, teoricamente, né, faria essas análises anualmente. Então, quando o gestor assumisse, ele não teria totalmente a situação de 2024, mas teria, pelo menos, a situação até 2023, né, para dar uma noção da situação e dos problemas históricos do município, mas não funciona da forma que deveria. Então, existem comissões, existem conselhos, mas, de fato, a atuação ainda ela é muito precária, né, em termos de situação financeira. E, com relação aos anos futuros, no planejamento, os municípios já devem se preparar para a reforma. Né? A primeiro momento vai haver um congelamento, mas, em algum momento, o impacto virá. Né? E as necessidades não vão diminuir se houver queda de arrecadação. As necessidades vão continuar aumentando. Né? Uma última intervenção, né? Pode falar seu nome? Meu nome é Adelaide, me desculpe Sim, extemporaneidade, claro. Assim, Sim. certo? Agradeço os 2 expositores, foram excelentes.
minha dúvida é um pouco, não é nem dúvida, é uma consideração com o professor Léo Preato. Como é que você vê essa conjuntura, essa conformação política atual, porque a gente perdendo essa possibilidade de fazer a guerra fiscal, que tem sido a nossa política aqui na Bahia. A gente teve a Ford, teve a indústria calçadista, e, de fato, é uma infelicidade, mas a gente tem que considerar que o período da ditadura, a gente teve o polo petroquímico de Camaçari, a gente tinha, de fato, uma política regional, e que agora a gente tem muita dificuldade. Por exemplo, o regime automotivo, quase não, para poder ser, né, adiado um pouco o prazo, né, de sua finitude, ele não foi fácil, porque a bancada sul e sudeste não ajudou. Então, se a gente perde essa possibilidade de uma guerra fiscal, que tem sido importante principalmente para os estados do Nordeste, e aí aqui, né, a gente sente bastante, a gente vai ficar dependendo de Brasília, das bancadas se reunirem e abrirem mão um pouco, não é, de sul e sudeste, principalmente, em nome do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Isso não me parece muito fácil. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se eu estou errada, eu espero estar, mas é como assim, um copo com meio copo d'água, né? Eu vejo que o IBS demorando 50 anos é o lado bom, porque é o tempo que a gente tem de, talvez, criar esse cenário, não é? Porque o lado ruim é essa dificuldade, que eu espero estar errada. Não, eu acho que você está certo, infelizmente. Mas eu só começar pelo fim da tua questão, eu acho que o IBS em 50 anos não é bom por uma razão. Porque o IBS, como é uma cobrança no destino, a tendência é beneficiar os estados de menor renda. Tá? Então, por quê? Porque esses estados são, tendencialmente, eles são muito mais consumidores do que produtores. Tá? Então, quanto mais cedo fosse a transferência para a cobrança do imposto, do IBS, no destino, melhor seria para esses estados que são mais consumidores. Né? São Paulo perderia. Mas acho que São Paulo nem perde tanto, porque São Paulo, pela pujança que é dentro do país, ele é tanto maior consumidor quanto maior produtor. Então, pode ter perdas, mas não é nada catastrófico, enquanto para estados muito mais consumidores, o ganho pode ser mais significativo. Por isso que eu acho que deveria ser acelerado isso, não tão... Agora, o ponto, a minha colocação é exatamente o que você colocou. Né? Nós vivemos durante muito tempo com esse problema da guerra fiscal, que é danoso para o país. Certo? É danoso para o país. Mas o fato de ser danoso para o país não necessariamente o é para um município ou para um estado específico. E se o brasileiro não descobrir algum caminho, que eu não sei qual seria hoje, né, os estados e os municípios que se beneficiaram muito disso, eles vão estar diante de um problemaço. Né? Porque certamente vai ter uma alocação muito grande. Né? E aí nós temos que brigar por uma reforma no sistema de fazer uma política de desenvolvimento regional. Os militares tinham. Né? Não gosto de fazer louvas ao Ministério, aos militares, porque o pessoal pensa que eu estou defendendo a ditadura, mas não é longe disso. Né? Apanhei muito por causa disso. Tomei muita lambada por causa de ditadura. Mas eles tinham essa preocupação. Eles tinham vários programas que beneficiaram os estados do Nordeste. Isso acabou. E nós temos que recuperar isso. Agora, fora isso, nós temos que pensar o Estado, né, porque não dá para ficar só na dependência do governo federal. Né? Como que o Estado vai fazer? Em que condições? Esse é o desafio, porque não tem receita de bolo. Esse é o desafio. Né? O Estado tem que começar a pensar que ele não vai mais contar com esse instrumento. Então, ele vai receber um dinheiro, porque aí vai depender do índice, tem os coeficientes de distribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, ele vai receber esse recurso, e aí é o seguinte, toda atenção, pelo menos em relação a esses recursos, porque tem que fazer infraestrutura,
tem que fazer trabalhador que tenha condições de ser efetivo num trabalho industrial ou qualquer outro tipo. Né? Então, esse que é o desafio. Entendeu? Porque até agora nós usamos a bengala de dar, né? Porque a gente não ia receber mesmo. A questão era sempre essa. Não, se a gente não tiver empresa no Estado, a gente não vai ter aquele valor de ICMS. Então, seguinte, a gente abre mão de 90%, mas ganha 10%. Só que esquece que os 10, será que os 10 vão ser suficientes para cobrir a infraestrutura que aquela empresa precisa, a educação que os trabalhadores daquela empresa precisam, né? A questão da urbanização. Então, tem várias questões que talvez os 10% não sejam suficientes. Isso quando dá certo. Minas deu um monte de dinheiro para, lembra, para Mercedes-Benz, com aquele lá em Juiz de Fora, tomou na cabeça assim. Então, esse é o desafio. Tá? Não tem. Vai ter que parar e pensar, e desde já eu recomendo, faça uma equipe dentro do Estado para discutir isso, porque vai ter que, é um problemaço. Tá? E que vai haver alocação, sim. Agora, depende do que tipo de empresa. Pode ser uma empresa que nem automobilística, agora, que produz calçados, talvez é uma estrutura mais leve, aí ela vai embora. Por que vai ficar aqui? Tá? A gente agradece imensamente, né, a participação dos nossos dois palestrantes. Agora, um momento institucional, não é? Eu acho que é da entrega da publicação aos nossos convidados. E passamos a palavra para o nosso mestre de cerimônia, o Francisco Sena. Eu peço que, ao receberem a publicação, se coloquem de pé para uma fotografia oficial e agradecemos imensamente as contribuições que trouxeram para esse encontro, num nível elevadíssimo. Estamos mantendo um padrão de qualidade nesse evento. Bem, muito obrigado, professor Francisco Luiz Caseiro Lopreato. Muito obrigado, doutora Clarice Pereira Paiva Ribeiro. Muito obrigado, mediador João Gabriel Rosas Vieira.